Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo, professor de História. E hoje nós temos um convidado muito especial na nossa aula, o professor Paulo Quinaus. O professor Paulo Quinaus, ele é um historiador, ele produz conhecimento histórico daqueles que vão para os livros didáticos que nós usamos nas nossas aulas. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Boa tarde, Gustavo. Tudo bem. Um prazer imenso. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a sorte de conversar com você e com seus alunos. Bom, primeira coisa que nós queremos saber, o que é história? História, Gustavo, eu diria, antes de mais nada, que é uma forma de conhecimento, não é? É uma forma da gente investigar a nossa trajetória, a trajetória coletiva da sociedade. E a partir de uma problemática principal, que é do tempo histórico, que envolve a relação passado e presente. Isso eu diria que é também aquilo que faz a história interessante. E eu acho que existe uma outra forma de definir história, que é pelo gosto, gostar da história. Não é? Além da gente conhecer a história, não é? Existe uma coisa na história que é uma sensibilidade, é um gosto. Não é? E esse gosto, sobretudo, em torno dessa relação passado e presente. É uma forma da gente se sentir parte do mundo que a gente vive e mesmo daquele mundo que a gente não viveu. Perceber que as coisas têm tempo e que o tempo faz diferença. Se é antigo, se é novo, se é mais antigo, mais novo, menos novo. Isso eu acho que é uma coisa que tem gente que gosta. Bom, e o que faz o profissional da história, o historiador? Olha, o profissional de história, ele tem múltiplas inserções na sociedade. O mais comum, assim, que as pessoas imaginam, é o ser professor, não é? É uma carreira dedicada ao ensino. Mas existem muitos espaços educativos que não são apenas os escolares. Não é? Existem espaços educativos como os museus, os guias de turismo, que são os mediadores, não é? Das visitações, onde a história faz muita diferença. Eu acho que um outro campo de inserção social, que é o campo da pesquisa. Não é? Esse campo da pesquisa é o que produz conteúdos para a sociedade. Isso pode ser ligado à comunicação, ao cinema, à televisão, não é? Toda vez que você cria uma novela, você cria um filme, você precisa de uma pesquisa histórica por trás. Além disso, pesquisa no campo do patrimônio, da preservação do bem cultural, enfim, do conhecimento em geral dos bens culturais, que leva ao seu tombamento, à sua proteção, mas também às suas formas e técnicas de preservação. Todo esse conhecimento ele é produzido e chega até os nossos alunos por meio dos nossos livros didáticos. Não é? O livro didático é uma dessas formas, não é, de produção de conhecimento para a educação. Quando você prepara o conhecimento histórico para a educação, então eu acredito, não é, que o livro didático ele deve ser aquele livro que a gente gosta de conviver com ele. Gosta de estar perto dele, gosta de segurar, gosta de pôr em cima da mesa, a gente fica orgulhoso quando vê, a gente gosta de ler, não é? Então isso tudo implica mais do que conhecimento histórico, não é? Implica uma forma de lidar com a presença da história na nossa vida. Eu sempre penso, né, que o historiador não é só o profissional, não é? Que tem um conhecimento. Ele também, o profissional de história deve ser aquele que seja capaz de fazer com que o conhecimento histórico faça diferença na vida das pessoas. Agora, só gostar não basta, né, Gustavo? A gente precisa gostar, mas a gente precisa também que esse gosto se transforme em curiosidade, que esse gosto seja a base, a motivação para a construção do conhecimento crítico, não é? Então eu cheguei lá e vi aquela coisa antiga, não dei bola para aquilo. Aí vem alguém e me conta uma história, aí eu começo a olhar para aquela coisa de outro modo. Nessa altura, não é? O conhecimento histórico fez a diferença. Então eu diria que trabalhar com história, não é? Significa não só a gente conhecer a história, mas significa a gente gostar da história e, sobretudo, gostar de compartilhar isso com os outros. Paulo, você falou várias vezes em gostar de história. Como é que foi a história que você estudou na sua escola? No sexto ano, que não era sexto ano na época, mas... Meu ensino de história na escola
eu diria que ele não tinha nada de especial. Naquela época era muito descritivo, cronológico, não tinha nada de especial. Que na escola hoje chama de decoreba. Isso, tinha que decorar mesmo, sabe? Mas eu tinha um pai, eu acho que eu gostava de história por causa do meu pai. Eu gostava muito do meu pai, claro, eu tinha uma boa relação com meu pai. E meu pai era uma pessoa que falava muito de história. E meu pai era da Amazônia. Então ele falava também não só um pouco de outra época, mas ele também falava de outra região, não é? De como que era, e do interior, não é? E era a minha família, não é? E ele me explicava aquilo tudo, não é? Então eu tenho a impressão que o meu gosto pela história tem muito a ver também com a curiosidade que eu sempre tive, não é? Pela diversidade da minha família. Não é? Uma família do interior que migrou, uns foram para o Maranhão, outros foram para Brasília, meu pai veio para o Rio de Janeiro, e meu pai sabia contar muito bem histórias. Não é? E apesar de eu ser menino, ele me contar história desde pequeno, ele não me contava muito história assim de livro, assim que se lê para criança. Não é? Ele contava a mesma história. Eu acho que eu gostava, eu acho que eu perguntava, não é? E ele gostava de falar. Então ele contava a história da minha avó, a história da minha tia, do meu tio, as histórias dele, não é? Meu pai morou em Brasília, não é? No início da construção. Então tinha muitas histórias assim com meu pai. Depois eu perdi meu pai cedo. Eu perdi meu pai quando eu ia fazer 14 anos. Então a história era uma forma também de eu continuar convivendo com a memória do meu pai e conhecer a história dele, que eu não conhecia de fato. E aí eu acho que isso também fez eu querer saber muito de história também. Tá? É claro que eu também sou um menino na época da ditadura, tá? No Brasil. E eu vi o Jornal Nacional com meu pai. Então meu pai me explicava muitas coisas também que a gente via no Jornal Nacional. E coisas que ele sabia, claro. Eu me lembro da Revolução dos Cravos de Portugal. Tá? Eu me lembro do governo Perón na Argentina, que eram questões da década de 70, né? Políticas que eram marcantes para a nossa vida e que eram noticiadas na imprensa de um modo geral. E meu pai, não é? Nessas conversas, ele colocava assim, coisas, assim, por exemplo, mitologia grega. Eu não aprendi nada de mitologia grega e romana na escola, eu aprendi com meu pai. Não é? Aí ele me deu um livrinho e me fez decorar a história daquele monte de Deus da antiguidade. Não é? Depois, um dia, ele me deu um livrinho sobre os presidentes da República do Brasil, e eu também tive que conversar com ele sobre aqueles presidentes. Eu nunca esqueci o Venceslau Braz, que era o presidente caipira, pescador. Quer dizer, o mundo da história, para mim, começou dentro da minha própria casa. Além disso, eu acho, Gustavo, que eu tive a sorte também de conviver numa casa onde o livro sempre teve presença. Não é? Então, eu sempre, acontecia alguma coisa, eu tinha um livro por perto para olhar qualquer coisa. Não é? Sobretudo, quando a gente é menino, a gente gosta daqueles livros ilustrados. Né? Então, a gente fica olhando aqueles livros. Eu lembro meu pai e minha mãe tinham uma coleção de livros assim, de arte. Então, o que era impressionista, não é? Esses artistas famosos, Van Gogh e tal. Eu aprendi isso dentro de casa, folheando. Não, eu lembro que eu brincava de carrinho, eu gostava de fazer garagem. Eu usava muito esses livros, essa coleção de artistas, como estrutura das minhas garagens. Não é? E no meio do caminho, eu folheava o livro, achava uma coisa bacana. Não é? A convivência com os livros é muito importante. E isso precisa se desenvolver desde cedo, né? Essa convivência com o livro. Eu sempre digo que livro a gente não tem para ler, a gente tem para conviver. Ele é um amigo, ele está perto da gente. Não é? Não, você ter um livro do seu lado, não é? É como você ter um companheiro, é como você ter um cachorrinho em casa, não é? É como você tá perto da sua família, dos seus amigos, não é? Aí você não tem nada para fazer, o que você faz? Você conversa com quem está do seu lado. Se você não tem uma pessoa do lado, você tem um livro, você conversa com o livro. Não é? Você pode folhear o livro e você pode ler o livro. E eu lembro de livro pelo cheiro, eu lembro do livro pelo peso, não é? Não é só pelo que tem dentro. Não é? Eu lembro pela capa, não é? Às vezes pela tipografia. Então, um livro, ele é um companheiro. Tem um escritor, Stefan Zweig, um escritor alemão do século XX, ele diz que o livro é a maior invenção da história da humanidade, não é a roda.
Porque a resposta usual é a roda, né? Ele diz, não é a roda, é o livro. Por quê? Com a roda, você só pode viajar no espaço. Você sai daqui e vai para lá. A roda te facilita se deslocar no espaço. Com o livro, você viaja no tempo, não é? E ainda pode viajar no espaço, não é? Então, quando eu leio um livro, eu posso ler um livro sobre a Amazônia, eu viajo para a Amazônia, mas eu posso ler um livro sobre a Amazônia no tempo do ciclo da borracha, não é? Aí eu viajo no tempo. Assim como posso ler um livro sobre o Japão, do outro lado do Oriente, lugar onde eu nunca fui e provavelmente nunca irei. Paulo, para finalizar essa conversa, o que você tem a dizer para os nossos alunos da escola que enfrentaram quase 2 anos de escola fechada por conta da pandemia, que ainda não acabou, mas a escola reabriu com protocolos sanitários. Eles estão ainda um pouco se reabituando à rotina. O que você, como historiador, como professor, como cidadão, diz para esses jovens? Gustavo, acho que a primeira coisa que eu diria, né, quando a gente estuda história, a gente sabe que a vida é dinâmica e sempre passa por muitas fases. Se a gente teve uma fase difícil, outras fases depois virão, talvez menos difíceis, não é? A gente espera sempre que seja menos difícil. Nada é natural, nada é fixo, nada é estático, nada é acabado, não é? Se está ruim, a gente pode mudar, não é? E pode mudar para melhor, não é? Então, eu acho que a história é isso, não é? É você estudar os processos de transformação da vida humana, não é? Se noutros tempos nós não tínhamos a internet, não é? Tínhamos outros instrumentos, a história mostra que a gente pôde fazer a internet. E se nós pudemos criar o espaço e a vida da internet, e essa vida da sociedade de rede atual, não é? A certeza que a gente tem é que isso também tem o seu tempo histórico e que amanhã a gente vai poder inventar outra coisa, não é? Eu diria que em relação à pandemia é a mesma situação, não é? A maior parte da história, não é? A humanidade conviveu com muitas pandemias. Eu acho que daqui por diante a gente vai viver uma época em que a vacina vai continuar fazendo diferença, os remédios vão continuar fazendo diferença, mas a gente vai continuar sempre alerta com a possibilidade de que isso tudo é importante para a nossa vida, isso nos garante condição de qualidade de vida, mas que a gente tem que sempre valorizar isso, não é? Que não é porque a gente tem isso que está tudo resolvido. Eu prefiro dizer que a gente tem que combinar o otimismo com a consciência e a responsabilidade. Então, a minha expectativa é que a gente esteja entrando numa época agora de grande responsabilidade, onde todo mundo tem que ter o senso de responsabilidade sobre o seu próprio destino, a sua própria saúde, a sua própria capacidade de sobrevivência, mas também sobre a relação que isso tem com a convivência com os outros, não é? Com cada um dentro de casa, com cada um na rua, cada um na escola. Então, o meu sonho, não é que esse momento difícil que a gente está vivendo seja um momento em que a gente consiga fazer com que cada um de nós assuma uma responsabilidade maior sobre o mundo em que vive, não é? Sobre a própria vida, sobre a própria condição individual, mas também sobre a vida coletiva. Eu acho, né, que esse momento que a gente está vivendo, por mais duro que ele seja, eu espero que ele sirva de alerta para tudo isso que a gente pode fazer junto. Aliás, eu acho que a história é a melhor disciplina para mostrar isso, não é? Eu falei há pouco do Van Gogh, não é? A gente pode falar dos palácios, não é? Da história, das grandes construções, a gente pode falar dos jardins, dos parques, a gente pode falar da engenharia, da tecnologia, não é? Isso tudo são demonstrações, não é? Da capacidade de realização humana. E a história é justamente a disciplina, o tipo de conhecimento que mostra que os seres humanos são capazes de coisas inimagináveis, às vezes para o mal, mas especialmente para o bem. E normalmente o que a gente olha no mundo e vê para trás é aquilo que se fez de bem, não é? O mal vai ficando para trás porque as pessoas um dia descobrem que o mal não vale a pena, não é? E eu sou daqueles que estou sempre acreditando que o momento atual pode até ser difícil, mas que vai ter um outro momento que vai ser bacana. E sobretudo se a gente tiver amigos e livros, eu tenho certeza, não é, que vai ser muito bom. E escolas também. Escola, porque a escola é onde a gente convive com livro e com amigos, não é? Então, sem escola você não tem nem livro, nem amigo em fartura. Não é? Precisa de muita escola, Gustavo, muita escola, para todo mundo. Paulo, muito obrigado. A
Escola News agradece a sua participação no canal e feliz ano novo, feliz 2022. Para você e seus alunos também. Tchau, gente!